Sejam bem-vindos ao SBcast, o podcast semanal dos homens da Igreja Amor e Cuidado, onde nós temos um papo reto, sério, também não tão sério assim, todas as semanas chegando à sua plataforma de áudio favorita. Eu sou Matheus Campo, co-apresentador do SBcast, estou aqui com o meu grande amigo, pastor dos homens da Igreja Amor e Cuidado ao redor do Brasil e de todo mundo, Lucas Meira. Fala comigo, meu pastor. Fala, pessoal. Bem-vindo a mais um SBcast. Obrigado aos meus amigos, colaboradores, pastor Adriano, Pedrão, que tá junto com a gente aqui. E ao meu brother Nicolai, que aceitou o convite, tá com a gente aqui nesse episódio extraordinário. Vamos bater um papo aqui sobre aventura. Mas antes, pastor, nós estamos na terceira semana do SBcast. É o podcast para os homens da nossa igreja. Mas eu tenho certeza que deve ter muita esposa, noiva, mãe, que tá... que esses caras estão conversando? Elas estão escutando. Manda um recado para elas aqui, para nossa audiência feminina, que tem essa audiência assim. Fica tranquilo. É só papo que edifica. Relaxa. Tem quinta série? Tem. Mas vai dar bom. No final dá bom, em nome de Jesus. Muito bom. Olha só. O pastor Meira já adiantou que nós estamos aqui com a presença do Nicolage como nosso convidado e esse tema um chamado A Aventura. Vou jogar aqui para a roda. A maior aventura, não a maior, mas alguma aventura na qual você já se meteu, algum desafio físico no qual você já se meteu. Alguém aí tem alguma história para contar? Não chega a ser uma história porque é curta. Dura segundos. Mas eu me lembro logo que eu comecei a namorar a Marisa, naquela época ainda tinha boas exposições aqui em Araçatuba, né? E aí, rapaz, é aquela história, às vezes a gente quer fazer coisa pra impressionar, né? E aí fui eu saltar de bung jump lá na exposição. O pastor Adriano é uma caixinha de surpresa, né? É desse jeito. Você escuta essa voz, toda essa cultura, você não imagina ele pulando de bung jump assim? Não, mas eu já fiz um negócio legal, já pulei de bung jump. Eu lembrei de outra vez, eu tive... Estás louco? Eu tive a oportunidade uma vez também de ir pra Marisa, com a Marisa também pro México, pra Cancún, e eu lembro que eu também fui querer mergulhar lá. Mas passei mal, rapaz, mas vomitei. Pensa numa tragédia que foi aquele mergulho, assim, né? Mas são as aventuras aí que a gente vai se metendo aí de loucura. Alguma aventura, pastor Meira? Brother, deixa eu falar uma parada pra você. Eu nunca fui de jogar bola, então meu esporte nunca foi convencional. Então, cara, você imaginar de tatame, já entrou, jiu-jitsu, muay thai, muitos anos, eu gosto. Já tive a experiência de mergulhar, já tive experiência no Chile de pular, de paraglider, cara. Foi uma das coisas mais da hora que eu já fiz na minha vida, sensacional. Já descemos em caverna na Guatemala, aquilo foi loucura, brother. Eu pensei que você ia falar essa. Eu esqueci. Eu jurava. Tá aí uma boa aventura. Não, Como foi isso? Lá em San Gil, no alto da Guatemala, no meio de uma montanha, a gente desce numa caverna que não era uma caverna pra turista. Então não se podia descer ali. Exatamente. Entendeu? Então, e rio dentro da caverna, correnteza, aquilo foi loucura demais, cara. Você tem que mergulhar de um lado, sair lá do outro, assim, trem bem... Sensacional. Mas, de longe, o negócio mais que eu falo que foi a aventura que eu já fiz, que hoje, sendo pai, eu não teria coragem de fazer e respeito extremamente o cara que faz isso, é montaria em touro. Meu amigo, cara, eu tiro o chapéu. Você que tá assistindo a gente aqui, o cara que monta em boi, o cara que monta em touro, mesmo tu tem que ter o saco muito roxo, brother, pra fazer isso daí, porque eu vou falar uma coisa pra você. Cara, você tem que confiar no equipamento, um paraglider, ok, você tem que confiar num negócio, fechou, mas tu subir em cima de um ombro de um animal que tá louco pra te pegar, hoje, sendo pai, eu não teria mais coragem de fazer, não, entendeu? Mas eu não acho que entrar num ringue pra sair na mão com o cara não é... Não, porque eu tenho um controle. Você tem o controle mesmo? Cara, você tá exposto a um risco. Fato, você tá exposto a um risco, né? Mas ainda assim você tem um controle de defesa, você tem um controle de reação, você tem a possibilidade. É óbvio que você pode levar pro golfe já lutando, já levei um pé no queixo, apaguei. Normal. Mas, cara, não se compara pra mim com a sensação que eu tive na hora que eu montei em cima das costas de um touro de não sei quantas arroba. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ali você tem que se manter.
Depois daquilo? Eu fiquei brincando disso daí uns 3, 4 meses. Não foi muito Pra longo, mim não. é tudo questão de treino. Hum. É aptidão e treino. Eu acho que o que é aventura, às vezes, pra gente, né, que a gente olha de olhos por fora, às vezes pra pessoa que faz isso no cotidiano, é igual pra você entrar no ringue numa luta. Pode ser, é uma boa observação. Fala, cara, eu não teria coragem de enfrentar uma pessoa no ringue e sair na mão com ela. Então cada um eu acho que tem uma perspectiva diferente quando a gente tá de fora, porque depende do contexto. Sim, que a gente não. se enquadra. Uma ótima observação, sensacional. Mas aí eu falo demais assim, pela exposição do risco. Eu acho que a exposição de um risco, cara, de um cara que faz isso, meu amigo, é surreal. Não, sim, Eu tô falando só da perspectiva Não, eu que a gente tem entendi. das aventuras. E isso é interessante, pô, porque eu nunca parei pra pensar nesse lado. Pô, eu faço Muay Thai a vida inteira, diversas lutas, e pode ser que realmente pra um cara isso seja mais loucura. Pra mim, Mas- o ringue é uma aventura. Uma pessoa que não tem... Eu que não tenho familiaridade, se eu cair no ringue com você, pra mim vai ser uma aventura. Não, jamais. Tranquilo. Tranquilo. Vai ser uma luvinha pastoral. Nicolás, a gente, pra trazer você aqui pra nossa roda, o pessoal tá olhando aí seu Instagram, e ele é 26 anos, ultramaratonista, correu 243 quilômetros em 48 horas. Então tem aí algumas aventuras, habilidades envolvidas, enfim. Fala um pouco pra nós sobre quem é você, o que você faz. Fala um pouco pra nós sobre isso. Meu nome é Nicolai, eu tenho 26 anos, o Matheus já adiantou. Eu comecei no mundo do esporte em 2023 e eu comecei como uma aventura, mas hoje não é mais. Sim. Eu não enxergo mais dessa forma, porque hoje eu treino muito para isso. Então, quando a gente treina para fazer alguma coisa, a gente tira o espectro aventureiro daquilo. Então, a gente começa a enxergar isso como uma ferramenta diferente já. Eu vou fazer uma prova, uma ultramaratona de extremas distâncias, que é um condicionamento absurdo que você tem que ter, que são tempos e tempos de treino, mas eu olho para isso com outra visão hoje. Eu olho isso, lógico, tem seus riscos. Você pode levar um pontapé no ringue do Muay Thai e cair ali duro. Posso me lesionar numa prova dessa, eu posso me machucar, eu posso perder, às vezes, o ritmo ali da prova, não encaixar uma alimentação, desidratar. São muitas nuances que podem acontecer, variáveis que podem acontecer dentro da ultramaratona. Mas ela deixa de ser o espectro aventureiro depois que você estuda e trabalha e faz aquilo com treino, aptidão, sabe? Então eu comecei em 2023 com uma aventura, eu treinei 2 meses para fazer a minha primeira maratona, mas antes disso eu fui para um ringue de Muay Thai, que foi em 2022. Então eu queria emagrecer, queria perder aquilo, queria enfrentar o meu medo, que era a luta. E essa foi a minha maior aventura. Porque depois que eu entrei, cara, pra mim, particular, tá? Eu sempre tive muito medo de lutar. Sempre tive muito medo. O pessoal lá no ringue fazia aquelas luvinhas malucas lá e eu nunca ia. No dia da luvinha eu nunca fui, sempre fugi. E em 2022 eu falei assim pro meu treinador, cara, eu quero lutar. Ele até deu risada, ele falou assim, cara, não vai lutar. Eu falei, não, eu quero lutar, eu quero que você arrume uma luta. Ele arrumou a luta, fui pra luta, lutei. E pra mim isso foi a maior superação que eu podia ter tido na minha vida. Porque quando eu subi no ringue, eu tive quase uma experiência sobrenatural, vamos falar assim, porque eu conseguia ver na cara do meu oponente a minha cara, o meu rosto. Era como se meu reflexo estivesse ali, sabe? Aí eu falei assim, a parada não tem nada a ver com ele, a parada é comigo. Se eu superar o meu medo, superar meu autocontrole, se eu conseguir ter um autocontrole, ter uma consciência corporal aqui, eu vou conseguir superar e depois disso ficou tudo muito fácil. Eu entrei pra maratona, fui correr 42 km como é a minha primeira prova. Eu nunca tinha corrido uma prova de corrida e era a primeira prova A primeira que eu ia fazer. prova já foi a Foi a maratona. maratona, porque em janeiro uma amiga minha me relembrou que ela tinha me inscrito numa maratona em abril. Então eu tinha 2 meses pra me preparar, era final de janeiro. E ali eu não sabia Pô, nem que o que amiga que bacana, era. hein, cara? Você viu? Agradece Você viu? ela, né? Não, e o pior é que eu tinha de verdade a inocência de achar que 42 km não era tanta coisa. Então quando eu cheguei em casa, eu falei assim, não, isso não é nada demais. Botei uma mochila nas costas, que não era de hidratação, aquelas mochilas de escola. Joguei um monte de garrafa de água e falei, vou correndo até a fazenda. Aí dá 10 e pouquinho, 12 km, sei lá. Cheguei na fazenda, eu falei, eu tô morto, não vou conseguir fazer uma maratona nunca na minha vida. Aí eu comecei a treinar, 2 meses de treino e fui fazer a maratona. Isso foi uma aventura, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu fui sem saber, sabe? Foi A uma aventura tem muito a exposição do novo, né? Exatamente. É o sentimento de você estar fazendo algo que você não sabe qual vai ser o resultado.
entende? E justamente por ter tantas variáveis, a ultramaratona ela continua sendo uma aventura. Porque você nunca sabe se você vai terminar. Sim. Você sabe que você vai começar, você vai dar o seu melhor, mas você não sabe se você vai terminar. Uma ultramaratona consiste em qual quilometragem? Qualquer coisa acima de 42. Então, qualquer coisa que passe uma maratona, acima de 42 é uma ultra. Só que existe rumores que falam que a partir de 3 dígitos se torna de fato um ultramaratonista. Então, a partir de 100 quilômetros, né? E tem pessoas que são mais ousadas que dizem que a partir das 100 milhas, né? Que é a distância clássica de uma ultramaratona nos Estados Unidos. Então, são 160 quilômetros. Então, sim, 55 km, 50 km, 60, 75, 80 é ultramaratona, né? Isso não tem como questionar. Mas existem alguns níveis de ultramaratona que você pode atingir, né? E até aproveitando esse assunto, agora em julho eu vou enfrentar uma maior. Eu até falei pro Lucas, eu acabei de me inscrevi semana retrasada, é uma ultra de 470, é a mesma do ano passado de 235, só que eu vou fazer 2 voltas. Então, em vez de fazer uma só de 235, eu vou fazer 2. São 10 inscrições no máximo, só tem 4 até agora que foram feitas. Isso diz muito sobre essa prova. Isso é uma aventura. Familiariza a nossa audiência aqui nessa prova. Fala de novo a quilometragem, por favor. 470. Em quanto tempo que é feito? É contínuo? Como que é? Você tem 120 horas para completar. A primeira volta é 60 horas e a segunda volta é 60 horas. Ela começa terça-feira às 8 horas da noite e termina domingo às 8 horas da noite. Só que se você fechar a primeira volta de 235 quilômetros em menos de 60 horas, você não pode continuar para fazer a outra. Você tem que que parar. esperar para a Entendi. próxima largada, entendeu? Então é basicamente isso. A estratégia cada um faz a própria. Se quiser fazer forte, quiser fazer devagar, quiser descansar no meio do caminho, comer, beber água, até dormir se você quiser, às vezes 40 minutos, 1 hora você pode. Aí cada um vai na sua própria estratégia, né? E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes o pessoal tá escutando isso sobre alguns esportes e todo mundo que pratica esporte, principalmente um esporte de competição, é alguém competitivo. Uhum. Não tem como. Tu não entra pra competir algo sem se tornar alguém competitivo. Eu, particularmente, eu sou um cara muito competitivo. Só que eu desenvolvi uma parada e eu consigo até explicar. Eu não sou competitivo contra a pessoa que eu tô competindo, mas contra mim. É um negócio muito isso. Eu tive uma experiência dessa em relação a primeira vez que eu fui competir, tatame e foi jiu-jitsu. Eu me lembro que foi no campeonato aqui em Penápolis, no circuito interior, e a minha categoria era de 82 quilos. E eu peguei o extremo, mais um pouquinho, mais 1 grama ali, o cara que tava pesando, ele foi muito gente fina, que eu acho que eu passei 82 e 100. E o cara, vai, é a faixa, vai tranquilo. E quando eu tava indo na preparação, cara, eu olhei pra galera do lado assim e falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Esses caras são muito grandes, esses caras tão muito fortes. Aí me veio um estralo, eu falei assim, pô, peraí. Se eu tô com 82 e 100 e eu fui o único que quase estourei o peso, então eu acho que eu sou o maior cara daqui. Só que eu não me via desse jeito. Eu via como que os caras... E eu olhava pros caras e falava assim, cara, é impossível eu ser grande que nem esses caras. E foi na hora que você entra, que você percebe que a competição não é contra o outro, é contra você. Entendeu? E essa coisa que você acabou de falar é incrível, porque já parou pra pensar o tanto que as pessoas olham pra você, ou pra mim, ou pra nós que estamos aqui com esse espectro? Exato, Com exato. esse mesmo olhar. Às vezes a gente olha pro outro e fala assim, nossa, olha o tamanho daquele cara, olha o preparo dele, né? Olha o que ele já fez, olha por onde ele passou. Só que o cara tá pensando a mesma coisa de você. A recíproca é verdadeira, sabe? E isso é muito massa, é legal, uma virada de chave muito forte. Não, cara, isso me marcou. Foi o que me fez encantar, por exemplo, pelo esporte que eu fazia. Agora uma pergunta pro teu esporte em específico, essa ultramaratona. Cara, tem espaço para você pensar em competir em um primeiro lugar numa prova dessa de 10 pessoas ou simplesmente a galera que entra, o ultramaratonista entra na questão do você terminar uma prova dessa? Porque imagino eu entrando num desafio desse tamanho, numa aventura desse tamanho, eu acho que eu ficaria eu nem ia pensar em competição, em primeiro, segundo, terceiro. Pra mim ia ser um desafio pessoal. Mas como que é a cabeça do ultramaratonista, cara? Eu sempre fiquei curioso em relação a isso. Depende do público, né? Eu acredito que ano passado eu fui fazer essa de 235 quilômetros, ano retrasado, né? Porque ano passado foi a que eu completei. Ano retrasado eu fui fazer essa mesma prova e não consegui completar.
Eu fiz 122. Só que eu tava bitolado com classificação. Eu tava em terceiro colocado geral. E é uma prova, tô falando dos 235, ali tem 60, 70 atletas. Então ali são pessoas, e são 60, 70 atletas preparados. E eu estava em Pra terceiro pegar o colocado terceiro geral. lugar, você tem que estar com um É, ritmo muito forte. Eu tava muito bem. Eu, em 24 horas, menos, em 20 horas já tinha rodado 125 km. Então eu tava indo super forte pra prova que eu tava fazendo. Eu ia fechar ela ali em 38, 40 horas. Eu tava indo muito bem. E eu não consegui completar na 122 ali, não tava mais conseguindo, não tinha mais resistência, não tinha com maturidade emocional, muscular. E eu acabei desistindo da prova. Só que ano passado eu fui com outro espectro, eu fui pra conclusão. Eu tirei o fato de, eu vou ganhar, vou perder, não tô nem aí, eu vou pra concluir. Por quê? Porque a ultramaratona, você tem que ter muito tempo de maturidade pra entender e ter a consciência corporal. E isso leva muito tempo. São provas que são tantas variáveis, tanta coisa pode acontecer, que você pode estar em primeiro até 30 horas ali. E dali pra frente você pode ficar em sexto, oitavo, em pouco tempo. Ou você pode abrir uma vantagem tão grande da pessoa que está atrás de você, que nem se ela tivesse de moto ela te alcançava. Porque tem muita variável. O primeiro colocado do ano passado é um recordista mundial. Ele fez vários Guinness, já vários, chama Pepe. Amigo meu, fez o apoio dele, foi ele que me colocou no mundo da ultramaratona. Ele fez essa prova em 32 horas, eu fiz em 48. Cara, olha a distância o de gap tempo. de 32 pra É muito tempo de diferença, sabe? É muito tempo de diferença. Então, a ultramaratona depende muito do seu objetivo. O meu objetivo sempre foi e sempre foi muito claro. Eu estou ali para captar e gerar uma atenção para reter aquilo dentro do meu Instagram. Isso é uma estratégia minha, sabe? Isso é particular meu. Porque quando eu entrei pro mundo do esporte, eu vi que a maratona era impossível fazer isso. Tem muito atleta de maratona. Eu vivo numa bolha, vamos falar assim, né? Eu vivo numa bolha. Pra maratona tem muita gente. Eu vou ter que ganhar de um queniano. Qual que é a chance de eu fazer isso? Agora, uma prova de 470 que tem 10 atletas, eu tenho uma capacidade de ser melhor emocionalmente, espiritualmente, para conseguir ganhar. Só que isso vai levar tempo de maturidade muscular. Então, isso para mim é uma estratégia. É uma estratégia que eu faço de captação de atenção. Que Seu eu não Oceano sei... Azul. Hã? Foi o seu Oceano Azul. Que eu não isso. faço a mínima ideia por que eu fui parar nisso. Pra ser muito sincero, eu não sei. Foi simplesmente um direcionamento espiritual, mental, que eu fui me encaixando e fui tendo a zona de graça de fazer, a aptidão de fazer, sabe? E eu sempre fui muito obediente. Eu sentia no coração de fazer, me inscrevia, ia pra cima, fazia, mesmo sem saber se eu ia conseguir concluir ou se ia dar certo, ia dar errado. Em um ano eu fiz a minha primeira ultramaratona, né? Eu comecei em fevereiro a correr, em janeiro. Em outubro de 2023 eu fiz uma de 75 km. E no mesmo ano já fiz um Ironman, 2 na verdade, né? 2 Ironman completos, que é triatlon, é outro... O que da preparação espiritual, além de todo, e a gente vai falar um pouco mais sobre esforço físico, exposição a perigo na formação da masculinidade, mas no seu Oceano Azul, a ultramaratona, o que a preparação espiritual te auxilia em todas essas outras questões que você tem de consciência corporal, consciência muscular, do esforço? O espiritual te auxilia nisso? O espiritual, na minha concepção, aí me corrijam se eu estiver errado, até é difícil, né, falar de espiritual com várias autoridades sobre isso, mas o espiritual, pra mim, ele vai muito da crença, do que a gente acredita, sabe? Então a gente escolhe acreditar em algo. Todos os dias a gente acorda e dorme escolhendo acreditar em algo. E eu escolhi acreditar que a ultramaratona foi entregue às minhas mãos porque eu tenho um talento pra isso. Porque eu vejo como talento. Tem gente que não consegue correr 5 km. E eu consegui já correr 12 como se não fosse um problema, sabe? Pra mim, isso foi um talento, foi me confiado essa aptidão. Então, o espiritual, pra mim, ele vem através dessa crença. Que eu acredito nesse potencial, esse potencial que eu não faço a mínima ideia de qual vai ser a linha de chegada, sabe? E eu acredito fielmente que o espiritual, ele é muito isso. Ele te entrega, às vezes, caminhos, ele te entrega visão, ele te entrega crenças, ele te entrega aptidões. E cabe a você se disponibilizar energeticamente para fazer isso. Então, o espiritual, para mim, ele dá esse embasamento, sabe? Sim. É um embasamento de... Não seria à toa que ele me colocaria nesse lugar com essa visão e com essa aptidão para fazer essa atividade em específico. E através disso que seja um cavalo de Troia para levar a mensagem, né? Quando estou fazendo as provas, se eu posso orar por uma pessoa que está machucada ou conversar com alguém, quando a gente emparelha ali, a gente conversa, a gente passa a mensagem. Então,
Pra mim, esse é o corre espiritual que eu falo no meu Instagram de vez em quando. É você levando o evangelho num grupo seleto, né? Que talvez uma dificuldade que seria de uma pessoa entrar para fazer né? Talvez de nós aqui conseguiria levar a palavra para uma pessoa que corre 230 km. Tem um fôlego pra isso não, meu. Exatamente. Então, cara, é Deus, eu vejo Deus te levando mesmo num grupo seleto onde você, igual você falou agora, tem a oportunidade de orar, tem a oportunidade de trazer uma palavra, né? Tem a oportunidade de levar o evangelho, né? Onde talvez a gente não ia ter essa força para chegar, né? E eu, agora ouvindo isso aí, falo, cara, como que Deus faz as coisas, né? Deus literalmente escolhe e fala, esse aqui tem o talento, como você falou, e eu vou capacitar, vou ajudar, e ele vai se preparar e ele vai levar minha palavra lá, né? Cara, isso é top, velho. Parabéns. Pastor Adriano, como que esse chamado aventura, com exposição a desgaste físico, variáveis, perigo, até mesmo exposição à natureza, como que esses fatores aí, eles são fundamentais na formação da masculinidade? Cara, assim, eu até pouco tempo atrás, pensa num cara que não suportava um pernilongo, Aham. né? Até esse rapaz me levar pra uma montanha, né? Ô, Rodrigo, o que você tá fazendo? Ah, vamos ali em Brasília, você não tava de legendário? Ô, Meira, eu lembro disso, cara. A gente tava junto num domingo, ele falou a gente tava junto, ele falou, cara, o Meira e o bicho tá me chamando ali e tal. Falei, paizão, foge disso aí, que isso aí é cilada. Corre enquanto é tempo. É bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. Mas assim, o homem, ele foi, desde o começo, colocado em meio à natureza, né? O primeiro trabalho do homem foi dar nome à criação, né? E quando você fala do homem, a natureza e a formação da masculinidade, é algo que eu acho que já está dentro da nossa natureza, dentro de nós, né? Essa necessidade desse contato. Eu estava falando do Legendários, né? Eu me lembro que no meu caso específico, essa questão desse contato abriu para mim alguns limites que algumas, vamos dizer assim, talvez capacidades ou às vezes me mostrou uma força que nem eu sabia que eu tinha. Superando ali alguns desafios, não é? Isso é espiritual. Isso é espiritual. Eu me lembro que eu cheguei no topo da minha montanha, já compartilhei isso com o pastor Lucas, que foi muito forte quando Deus falou para mim, eu te trouxe aqui para mostrar para você que você pode ir além daquilo que você imaginava, né? Eu tinha colocado um limite para mim mesmo, Deus me fala assim, não, você tem um outro. E esse outro foi através do quê? No caso específico, cara, através de uma relação com a natureza. Sim. Né? Hoje, uma outra forma que eu também aprendi, Deus usou Legendários para me levar para esse lado, cara. É através desse contato com a natureza, entender e passar a contemplar a criação. Sim. Uma forma de contemplação. Você vai entender o que eu quero dizer. E a partir dessa contemplação, dessa admiração pelo Criador, porque você admira a criação e depois você começa, quem foi que fez isso aqui? E aí você passa a admirar o Criador. E a partir dessa admiração que eu comecei a ter pelo Criador, pelo nosso Deus, pelo Legendário número 1, foi desenvolvendo dentro de mim uma paternidade que eu achava que eu já tinha encontrado, mas que eu ainda não tinha encontrado. Entende? E assim, e masculinidade e paternidade tem tudo a ver, meu irmão. Completamente tudo a ver, né? Para não ficar muito profundo, mas só para concluir, né? De eu chegar a tal ponto de recentemente, eu estou falando recentemente e agora, né? Que eu tenho uma história com o Davi, meu filho também, né? Eu tenho muita história com o Davi, né? Mas eu tenho uma história com ele de um processo que eu tive, de mudança, de decisões que eu tomei, de querer ser um pai melhor. De um dia ele virou para mim e falou assim, eu estou me acostumando com esse pai novo. Né? Isso foi lá alguns 4 anos atrás. Mas agora, recente,
Eu tive esse mesmo pensamento em relação ao Pai Celestial. Entende? A partir da contemplação, cara, que foi desenvolvida em meio a esse processo de contato com a natureza. Esses dias eu estava em casa e aí eu simplesmente, aqui, cara, meditando, e veio algo em mim e falei, cara, eu ainda estou me acostumando com esse pai novo. Mas qual é a diferença entre eu e o Davi e a minha história de eu com Deus? É que entre eu e o Davi fui eu que mudei. O pai mudou. Só que entre eu e Deus, o pai sempre foi o mesmo. Era eu que não o conhecia como ele é de fato. Entende? Então, assim, então são coisas que, pra mim, cara, essa relação do homem com a natureza nos conecta muito com Deus. Entende? Nos conecta demais, porque mostra a nossa fragilidade, mostra a nossa pequenez, né? Mostra como a gente não tem controle, não é? A gente não tem domínio sobre clima, entende? Choveu, Exato, exposição. Outro dia nós estávamos no nosso top. Cara, tá vendo um temporal aí, vão tirar essa galera debaixo porque é perigoso eles ficarem embaixo das árvores. Lembra disso aí? Nós mudamos o acampamento de lugar. Isso é o quê, meu irmão? É você olhar e falar assim, cara, eu conheço a força da natureza. E com ela não dá para brincar. Então, isso, mas ao mesmo tempo, isso nos atrai. Nos mantém vivo, nos excita, né? É algo que o desafio, é algo que está sempre a gente querendo essa superação, essa quebra de limites. Né? E eu acho que essa exposição à aventura, essa busca pela aventura, nos leva a descobrir esses dons, nos leva a descobrir essas capacidades. E de fato é espiritual, porque a palavra de Deus fala que todo dom, toda boa dádiva provém do Pai das Luzes. Então, tipo assim, é todo. Uma coisa que eu aprendi, quando a Bíblia fala que tudo, então é tudo. Então, pô, se tu tem uma aptidão pra correr 400 quilômetros, brother, capacidade de Deus. Se tu tem uma aptidão pra fazer um bolo bem feito na tua casa, capacidade de Deus. Se tu tem aptidão pra falar 3, 4, 5 idiomas, tudo é tudo. Então, quando eu me exponho à aventura e eu descubro uma capacidade ou uma aptidão para algo, eu descubro uma qualidade de Deus em mim. Então, isso me expõe a mais próximo do Criador, isso me expõe a capacidade de vê-lo. E aí, linkando uma aventura onde a gente linka com a natureza, meu amigo, vou falar uma coisa para você. Se você que está aqui nos assistindo agora, se tiver a oportunidade de praticar qualquer esporte ao ar livre, a você desfrutar de um pôr do sol, desfrutar de um amanhecer, desfrutar de um anoitecer, desfruta Deus, cara. Ele tá ali. Nem que seja correndo, porque às vezes aqui os nossos ouvintes podem estar pensando assim, mas eu não tenho a disponibilidade de pescar, acampar, etc. Eu lembro que há alguns anos eu li A Marca da Vitória, que é a história da fundação, da criação da Nike. E o fundador da Nike, ele fala que ele se apaixonou por corrida porque ele disse que é o esporte mais democrático que existe, porque qualquer ser humano consegue sair correndo, mesmo que seja devagar, mesmo que seja vagarosamente ou mancando, consegue sair correndo. Verdade, porque de criança, quando você coloca uma criança pra correr, você não precisa ensinar a criança a correr, ela simplesmente vai correr, entendeu? Ela não precisa ter tênis de placa, ela não precisa ter tênis profissional, não precisa ter gelzinho de carboidrato, não precisa ter nada. Ela só vai sair correndo. Então é a aptidão do ser humano, eu falo que são, pra mim, eu trabalho isso aí, eu volto pra parte da masculinidade, eu trabalho 5 pontos cruciais para um homem ter. E eu não falo que ele tem que ser profissional, mas ele tem que, pelo menos, ter uma noção de corrida, de luta, levantamento de peso, tiro e natação. São 5, é uma base. A natação é sobrevivência, pra mim é básico. Eu trabalhei muito tempo também com travessia de natação, fazia travessias longas de natação. E isso é uma aptidão à sobrevivência, você saber o quanto você é capaz de nadar. Eu vi uma criança que nadou, acho que foi 5 km, não sei se vocês viram essa notícia, 5 km, pra salvar a família, num bote, sabe? Tudo bem que ali realmente foi um agir de Deus na vida daquele menino, que ele falou que foi realmente espiritual. Só que a aptidão a nadar, isso pode salvar a sua vida, sei lá em que momento,
A gente nunca sabe, né? Eu lembro quando a gente tava lá servindo de legendários, eu olhava aquela situação na água e falava assim, bom, pelo menos eu me garanto, se alguma coisa acontecer, pra algum lugar eu vou, entendeu? Pra algum lugar eu vou. Só que é de fato, isso daí, quanto mais segurança você tem da sua consciência corporal, maior é a sua autoconfiança sobre si pra fazer qualquer coisa, entende? Então a capacidade analógica do ser humano de olhar pra uma situação dessa me trouxe principalmente a capacidade de enxergar a não ter mais, entre aspas, preguiça de fazer coisas no dia a dia. Eu olho pra situação e falo assim, cara, você enfrentou 48 horas de corrida, você tá com preguiça de mandar mensagem, ou de levantar cadeira, fazer alguma coisa lá dentro da produção, ou resolver um BO dentro da fazenda, qualquer coisa que seja. Eu simplesmente tenho uma disponibilidade energética mental que chega a ser sobrenatural. Eu não tenho preguiça pra fazer absolutamente nada depois que eu comecei a me colocar nesses desafios. Mas voltando, a natação é muito importante pra emergência básica, saber nadar. É diferente de você não afogar, saber nadar. De fato, conseguir nadar peito, crawl, costas, fazer as 3 modalidades que podem salvar você de uma situação de emergência. A luta, confronto real, a gente nunca sabe quando vai usar. Saber lutar é uma capacidade astronomicamente importante para o ser humano, principalmente do sexo masculino. Saber E as atirar pessoas não têm noção como isso é básico e necessário, é né? extremamente necessário. Porque Isso quando- te traz uma autoconfiança e uma frieza para a situação E, cara, que é incrível. e quando você é exposto, por exemplo, a um esporte de contato, de luta, qualquer pessoa, eu desafio qualquer um que tá aqui, que uma vez competiu, qualquer modalidade, judô, jiu-jitsu, boxe, muay thai, taekwondo, o que foi. A primeira vez que você pisou o pé no tatame, você viu alguém que sabe praticar isso, se você não teve um sentimento de indefesa. Você fala Cara, assim, na hora que eu subi no é ringue, terminou a luta, eu assustador. falei assim, eu nunca mais desrespeito alguém na rua. é assustador. Porque você olha pra situação e fala, cara, qualquer um pode bater em mim. Literalmente. Às vezes o cara, não é verdade? Às E vezes sim, o moleque é mais magrinho do tatame que você fala assim, mano, esse cara é magrinho demais, aí não dá. Você é louco. Os caras te dão um baile no ringue, tá ligado? É que o Pedrinho agora, ele tá seguindo o protocolo do barbeiro, né? Então ele tá um pouquinho mais forte, tá um pouquinho mais cheio, no seu endócrino, o boto, enfim. Ele tá ele tá mais fortinho, mas antigamente, cara, velho, eu já levei a massa, né? Do fundo do coração, já levei a massa, nego de 1,60 m, magro, que era igual bater nesse ferro aqui, ó. O cara só tinha osso. Entra pra tu ver. Então, essa necessidade de você saber a autodefesa pro homem é muito importante. Porque numa hora, cara, a gente ora pra não precisar. Mas e se você precisar pela tua vida ou pela vida de alguém que tá com você, ou simplesmente você ter capacidade física de sair de uma situação difícil? Sim, exatamente. Isso é o segundo. Então, a natação, a luta, o tiro, pra mim, é extremamente importante. Saber atirar, saber portar uma arma, mexer, municiar, desmuniciar, carregar, dar o tiro. É extremamente importante. O levantamento de peso, nem preciso falar. Você nunca sabe quando você vai precisar levantar um peso na vida e que realmente pode salvar literalmente a sua vida de uma situação. E correr, pra mim, é literalmente necessidade, porque você nunca sabe também quando você vai correr. Às vezes você precisa correr até de bicho, né? Você nunca sabe. Às vezes de um cachorro, de um bicho no mato. Vai saber o que você precisa correr na vida, né? E aí eu fui um pouquinho além nessa, né? Aí hoje, se eu quiser ir pra São Paulo correndo... Só um pouquinho. Foi eu pouca vou falar pra coisa. pessoa, me dá 7 dias. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Pegando vou um chegar. gancho no que o Nicolai falou e o pastor Adriano, né? Esse negócio de hoje, ele falou, eu não tenho mais preguiça pra resolver alguma coisa e tal, se eu corro tantos km. Isso aconteceu muito comigo depois do Legendário, cara. Eu era um pouco procrastinado em algumas coisas e aí isso vem sempre na minha mente. Fala, cara, se eu fiz isso, fiz aquilo e tal, né? A gente subiu junto a montanha, sabe do desafio que a gente enfrentou lá. Top 940, Top Brasília. 940, se alguém tiver Emblemático. assistindo, Chuva, velho. Pelo amor de se alguém estiver assistindo e passou nesse top, sabe do que a gente tá falando, foi... Cara, aí eu olho e eu falo, cara, eu olho o desafio hoje, assim, lógico que você fala, pô, mas alguma coisa que você vai fazer, eu falo, cara, tudo que eu... Desculpa, não pode falar. E cada experiência, ela gera insight. Já percebeu isso? Porque tem gente que critica, independente do que seja, legendário, corrida. O Nicolai tá na modinha da corrida. O pessoal tá na modinha do legendário. Cara, mas cada experiência gera um insight diferente, sabe? Eu lembro quando eu subi o legendário e eu fiquei nessa. Falei, velho, eu já tô treinando, sabe? Tipo assim, subir montanha, beleza. Eu ficava nessa na minha cabeça, sabe? Infelizmente eu fiquei. Aí eu cheguei no legendário, velho. Primeira coisa que eu fiz, levei 500 coisas a mais que não podia levar. Aí os caras já pegou aquela sacola gigantesca tirando da minha mochila. Eu falei, velho,
Tá Brother, começando. você lembra? Tá começando. Você lembra no hotel? A gente saiu de manhã, eu tava saindo antes pra ir pro check-in, aí aparece ele, ô, pá, tô indo. Cara, eu vou subir de bota. Aí eu olhei pro pé dele, brother, tava com a bota texana. Eu falei, seu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você, velho. Eu não deveria falar isso pra tu, não, mas eu quero que você termina. Não faz isso, não, pelo amor de Deus. Aí entrou o coração pastoral, falei assim, eu quero que ele tenha experiência, mas pra ele viver a experiência, ele tem que terminar. E ele não vai conseguir terminar. Não, e o pior é que eu tinha tudo, cara, pra levar. As coisas que não era pra levar, eu levei. As coisas que era pra levar, eu não levei. E aí chegou no vamos ver, eu não tinha capa de chuva. Minha mochila pesou 5 vezes o que era pra pesar. Porque ela encharcou tudo que tinha dentro dela. Eu não troquei nem de roupa. Eu tinha não sei quantas mudas de roupa na minha mochila, eu nem troquei de roupa porque não tinha como, tava tão encharcado. E eu tava com aqueles coturno. Aí eu amarrei o coturno pra fora e coloquei o tênis, porque não dava pra usar o coturno. É impossível, imagina a bota. Então, no Legendário me deu muito insight da organização, sabe? A organização, se preparar, não ter arrogância de achar que você tá preparado pra tudo, seguir o checklist, mano, pra mim isso aí é umas paradas que eu levo pra vida, né? Eu já venho da aviação que a gente segue o checklist e eu não segui o checklist no lugar que tinha um checklist. Tinha literalmente uma lista pra você seguir. Então, se você for subir o Legendário, Segue a lista e desfrute o caminho. e desfrute o caminho. Pastor Meira, algo que no Legendários falou muito comigo foi como homem ele tem que ter sede pela peleja. E a história do Nicolai, no início, que ele falou que a primeira coisa que ele fez foi se inscrever numa luta. Foi começar a lutar. Por que o homem tem que ter sede pela peleja? Sede pela luta? Cara, eu vou te falar algo aqui que talvez pegar algum teólogo aí e me interprete de uma maneira equivocada, mas a palavra de Deus fala que o nosso Deus é um Deus de guerra. Nosso Deus é um Deus de guerra, um Deus que nunca perdeu uma guerra. E na criação, o Senhor soprou sobre nós a sua essência. Então, está na essência do homem a guerra. Está na essência do homem a luta, o embate. A grande questão é contra quem ou contra o que você vai fazer guerra. E como você vai fazer essa guerra. Mas ansiar por isso faz parte do imaginário do homem. Eu posso estar falando com qualquer pessoa aqui, pelo menos uma vez na tua vida, na tua infância, quando você assistiu um filme de guerra, você assistiu um filme de luta, você assistiu um filme de aventura, algo mexeu dentro de você e te gerou aquele impulso. Por quê? Cara, essa é a prova de que faz parte de nós, cara. E a gente precisa ansiar isso e se habilitar para isso em todas as áreas, em todos os ambientes, em todos os formatos. Mas ter esse entendimento que nós somos criados, que isso faz parte do nosso DNA, isso faz parte daquilo que Deus espera da gente. A gente escuta muito isso no Legendários, a gente aprende muito isso no Legendários, e aí entra um como fazer, o porquê fazer, os motivos corretos, mas Deus espera que a gente se posicione em guerra, em batalha. Pô, se você olhar a Bíblia no Antigo Testamento, é um relato de guerra. Jacó teve um embate com um anjo e teve a vida transformada. Você entendeu? E aí? Cara, eu tenho visto uns memes, cara, muito bom. Eu tô falando que às vezes tem uns teólogos aí que vai me encher as paciências, porque é capaz de ter alguns crentes hoje que se Golias aparecesse hoje, ia mandar Davi orar pelo Golias. Não mandar a pedra na cabeça dele. Então, aí você entende, pastor? Vê se eu tô muito longe. Até mesmo a gente traveste um cristianismo pacífico, e ser pacífico não tem nada a ver com ser inofensivo. Porque eu só vou conseguir gerar paz se eu tiver a capacidade de impor a paz. É aquele negócio do jardineiro na guerra, o guerreiro no jardim, é a mesma coisa. Um dado muito interessante, quando eu comecei no esporte, eu fiz um exame, isso foi sem querer que eu vi esses dias. Eu vi um exame meu de sangue que eu fiz em 2019, 20, sei lá. Eu tava, cara, com 19, 20 anos, auge, né, de testosterona masculina, eu tava com 480. E hoje eu fiz agora, mês retrasado, eu tô com 1.100. Eu dupliquei o meu número de testosterona. Eu nunca usei absolutamente nada. Nem creatina eu tomo. É alimentação, treino, sono, exposição ao sol e muito desconforto. Se tu seguir o protocolo do Pedro do Barbeiro aí, meu amigo, você vai bater uns 3 mil.
É só correr de polícia, você fala? Isso aí é o passado. Vai ter mais coisa. Rapaz, essa exposição aí. Exposição da testosterona, né? Eu levantei essa questão porque o anseio pela peleja, pelo embate, ele é inato ao homem. E se ele não é desperto e bem manuseado, por isso que nós temos tantos homens aí ou insatisfeitos, ou incompletos, ou então raivosos, explosivos, Reativos. reativos. Exatamente essa palavra. Pastor Adriano, na nossa sociedade pós-moderna, o excesso de conforto, ele está castrando os homens? Rapaz, eu acredito que sim. Até é que nem eu falei para você da minha experiência com a montanha, né? Ele castra porque ele começa a impor limites. Não é impor, o homem ele começa a colocar limites para si mesmo que Deus não colocou para ele. Ele acabou de falar aqui da questão da testo. Né? Ele estava lá com 400 e pouco, quando era para estar no auge, entende? O conforto dele já estava castrando, literalmente estava castrando ele. Só um parênteses para ver como esse exemplo do Nicolai, como o anseio pela peleja é algo inato ao homem, e quando ele só precisa ser estimulado, tá aí isso ilustrado no salto da texto. Uma vez que foi estimulado, teve esse salto aí por como ele já nasce com isso dentro de O que si. você tava falando, tem aquela música Peregrino, né, acho que é Alessandro Vilas Boas, ele tem um trecho que fala justamente isso, né, sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. E é exatamente isso, né, eu sempre acordei todos os dias da minha manhã e eu tenho tudo. Eu tenho o conforto da minha casa, eu tenho alimentação, eu tenho saúde, eu tenho tudo. Só que eu espero por algo maior. Isso é o natural do ser humano masculino, principalmente, né? A gente acorda e dorme esperando por algo maior. Só que aí que entra o que você falou, o direcionamento dessa energia. Né? Se você tem muita energia, que todos nós temos excesso de energia, a gente tem que entender onde que a gente está canalizando essa energia. Se é em lugares que a gente vai conseguir edificar e deixar legado, né? Ou se são lugares que vão só deixar a gente distraído. E eu entro para a zona de conforto, que a zona de conforto ela não é negativa. Hoje eu tô confortável, eu tô bem confortável e eu corro confortável. O desconfortável é sair do lugar que eu estou distraído para entrar na minha outra parte, que é a minha parte confortável. A zona que eu acredito que a gente precisa isso nomear, tá? Minha perspectiva. Nomear as coisas tornam elas mais simples de superar. Nomear as coisas torna elas mais simples de superar. Isso. Quando eu nomeio alguma coisa, eu consigo mentalmente superar ela através de uma estratégia. Dá um exemplo Então, para nós desse exato. nomear. Pra mim, não é sair da zona de conforto, é sair da zona de distração. Hoje nós estamos distraídos. O problema não é estar confortável. Eu não acho que o conforto seja uma zona errada de estar. Eu quero estar confortável sim com a minha família. Eu quero estar confortável sim com a minha esposa futuramente. Quero estar confortável no esporte. Eu quero estar confortável na minha casa. Eu quero a zona de conforto, eu almejo por isso. Mas eu não quero estar distraído. Distração. Todos os dias, eu almejo superar a minha zona de distração. E aí eu encontro quais são elas. Entende? Quando eu nomeio elas pra mim, é o celular, pode ser algum consumo de alguma coisa, pode ser televisão, o que for, seja lá o que for. Uma dopamina que tá te tirando ali do... Quando você fala da castração, né, da masculinidade, cara, e a perda, e consequentemente a perda pelo desejo, pela peleja, né? Que eu vejo que a peleja ela vai muito além dessa questão da luta, porque que eu entendo, o homem ele tem feito isso, ele tem desistido muito fácil de algumas coisas. Não é? E aí ele desiste fácil da família, ele desiste fácil do casamento, ele desiste fácil de ser um provedor, porque ser o provedor é aquele que nós já falamos antes, a provisão ela vem do Senhor, eu administro, mas isso dá trabalho. Sim. Não cai do céu, como nós dissemos aqui. Né? E o homem tem desistido disso também. Não é? Então, são coisas... A maior peleja talvez seja do homem contra ele mesmo. A Bíblia fala que nós pelejamos contra a carne, entende? E quantos às vezes têm desistido e estão se entregando ao pecado de forma deliberada e até mesmo consciente,
né? Por quê? Porque, de certa forma, foram castrados naquilo que Deus tinha para a vida deles. E são duas zonas, né? É a zona de graça e a zona de desgraça. Para tudo na vida a gente tem os dois espectros, né? O mal e os dois polos, vamos falar assim. Se eu sou muito bom na comunicação, eu posso usar isso para a zona de graça. Eu posso conversar com pessoas para ensinar a elas algo positivo. Mas eu também posso persuadir, eu posso enganar, eu posso mentir, eu posso iludir, ludibriar. Essa é a zona de desgraça. Eu posso ser uma pessoa muito boa, por exemplo, na parte esportiva. Mas eu também posso ser uma pessoa que vai trazer outras formas de canalizar essa energia com lugares que são mais distrativos e não lugares que eu vou sair e eu vou conquistar o meu lugar que vai ser um lugar de processo. Então, existem esses dois polos dentro desse espectro também, que é muito importante nomear e entender qual polo que você está hoje, né, principalmente, para não se castrar na masculinidade. Interessante da zona de graça e zona de desgraça trazer esse desejo, essa sede pela peleja inato ao homem, trazer para a zona de graça isso. Porque ou você vai entrar em guerra contra aquilo que vale a pena batalhar, se eu tenho entendimento que a guerra faz parte da minha essência, isso está dentro de mim, ou eu vou entrar em guerra contra qualquer outra coisa. E às vezes é o que a gente tem visto muitos homens aí. O cara tá em guerra contra si mesmo, mas não de uma maneira construtiva, uma maneira autodestrutiva. O cara tá em guerra contra estruturas ao redor dele, o cara tá em guerra contra a igreja, tá em guerra contra Deus, tá em guerra contra qualquer forma de liderança, o cara tá em guerra contra a família, porque ele olha para a esposa dele como uma adversária, ele tá em guerra contra os filhos, por quê? Porque ele esteve em guerra contra os pais. Então, a gente sempre vai estar em guerra. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, sempre vamos encontrar dificuldades e superações para termos que passar por elas. Mas quando eu tenho esse entendimento que eu tenho que andar na minha zona de graça, então eu vou fazer guerra contra aquilo que vale a pena eu guerrear. Aí volta para aquilo que eu acredito, entende? Eu acredito, eu tenho que acreditar nisso, sabe? Eu preciso enxergar algo que ninguém tá enxergando, sabe? Quando comecei a correr, ninguém enxergava o que eu tava enxergando. E eu acho que até hoje ninguém enxerga. E acho que nem eu enxergo ainda direito. Entende? Porque a linha de chegada, eu vi isso ano passado. Eu cruzei a linha de chegada e lá teve uma virada de chave muito forte. A linha de chegada nada mais é que a linha de partida. Entende? Na verdade, a linha de chegada ela é só mental ali, física. É um pórtico bonitinho, você passa uma linha de chegada. Mas eu nunca me senti tão desestimulado como eu me senti depois que eu passei da linha de chegada, porque aquilo não fez diferença nenhuma pra minha vida. Sabe o que fez diferença pra mim? Foi o processo, sabe? O processo pra mim, pra chegar na linha de chegada, que foi extraordinário. E aí eu ficava lembrando, as madrugadas em claro, treinando que nem doido, saindo pra treinar, e o pessoal chamando pra sair, você falando não, e aquela frustração que você quer sair, mas não pode, aí você tem que dormir cedo pra acordar cedo pra treinar, e passar aquele sábado, aquele domingo, aquele processo. Aí quando você relembra daqueles momentos, você fala, cara, isso valeu muito mais a pena do que a prova em si, sabe? E aí você passa a linha de chegada, você fala, pô, preciso de uma próxima. Então aí você vai pra linha de partida, é como se você estivesse começando tudo de novo. Se torna uma consequência. Por isso que eu falo que é importantíssimo estar confortável. Qual seria a graça a gente passar? Porque eu acho que esse é um grande erro de atletas de falarem que você precisa estar constantemente desconfortável. Eu acho que não, eu acho que o desconforto, se você falar desse jeito para as pessoas, elas nem vão querer fazer. Nossa, o Nicolai, ele passa a vida inteira dele desconfortável? Claro que não, eu sou apaixonado por correr, sabe? Eu amo correr. Quando eu começo a correr, aquilo é uma parada que eu tô ali em oração, introspecção, é o meu rolê, entendeu? É a minha caminhada, eu tô vivo ali, eu curto demais, eu faço porque eu amo, então eu tô ali e aquele é o meu corre, e ali é onde eu faço a minha introspecção e eu estou confortável. Sim. Extremamente confortável, sabe? Dentro do desconfortável que é evolução, que é natural. Entendeu? Eu gostei demais dessa correção do desconforto versus distração. Isso foi um insight muito bom, porque eu te conheço, sei que você pegou. tô aqui, ó, minha cabeça tá em vários lugares, porque o mal do nosso tempo é a hiperestimulação, estimulados para todos os cantos e para canto nenhum. Então, fica esse insight aí para você, homem que tá nos escutando. Mas eu acho que estamos aqui num lugar
confortável para estacionarmos esse episódio, Pastor Meira? Sem distração. Sem distração, confortáveis. Ó, você que nos escuta sabe que todo final de episódio nós temos o quadro Se Eu Soubesse aos 20. Algum conselho que você daria para o seu eu de 20 anos a respeito de aventura? Quero ouvir de todos aqui da roda. Pastor Meira, se você soubesse aos 20, aventura. Aos 20, se eu soubesse aos 20. Meu amigo, vamos lá. Você que está escutando isso daqui, esse podcast agora, que tem 20 anos, e você também que está agora com 40 anos. Tu vai chegar até os 80, então você tem mais 40 para fazer alguma coisa. Dá tempo ainda de você correr atrás da sua aventura, de você correr atrás da sua montanha, de você correr atrás da sua experiência. E, de verdade, experiências assim mudam a química do nosso cérebro. Experiências assim mudam a gente de uma maneira assim que não tem a ver somente com o esporte, que não tem a ver somente... A gente comentou muito aqui sobre o Legendários, aqui nós estamos em 5 irmãos de farda, né? E todo mundo aqui comentou que aquilo que você viveu, que você experimentou, você acabou aplicando em outras áreas da sua vida. Por quê? Porque essa exposição à aventura, essa exposição ao novo, ao desafio, à superação, a exaustão física, ou simplesmente a você perder o controle de algo que você viu que não tem controle, cara, isso mexe com você de um jeito e te leva a entender que aquilo que você aprende enquanto você está exposto a isso, você pode aplicar em qualquer lugar da sua vida. E se eu soubesse isso aos 20, eu teria feito mais. E agora que eu sei isso aos 33, eu vou fazer mais. E eu quero me recordar disso aos 40, aos 50, aos 60, porque todo dia é uma oportunidade para viver uma aventura nova. Então, não é porque você está escutando de um camarada de 26 anos que está correndo uma outra maratona que você não pode começar a correr 5 km agora. Não é porque você está escutando um cara de 33 anos que passei lá meus 10, 15 anos competindo Muay Thai, que você não pode entrar dentro de um tatame para aprender um esporte novo. Ou que você não pode entrar numa quadra de tênis, se expor a algo novo. Então, todo dia é um dia para você viver uma aventura. E isso tem o poder de transformar a química do teu cérebro e te levar a fazer coisas e a entender coisas extraordinárias. Muito bom. Pastor Adriano, se você soubesse aos 20, aventura. Rapaz, tô aqui escutando e pensando na minha resposta, né? Cara, eu diria pra mim mesmo, não tenha medo. Né? O medo não faz parte da nossa essência, eu aprendi isso um pouco tarde, mas eu acho que seria isso, não tenha medo. Né? Uma das características da aventura é você não saber o resultado final, como o Nicolás já disse aqui, né? Mas quando a gente mergulha e permite viver sem medo, porque a gente faz isso confiando num Deus que vai guiar a gente, eu creio que assim a maior aventura que a gente pode viver é uma aventura ao lado do Senhor. Com qual diferença? Nós já sabemos o resultado. A aventura ela vai estar durante o caminho, não no resultado final, sabe? Né? Mas é isso, não tenha medo. Né? Eu teria dito isso para mim, não tenha medo. Pula de cabeça, né? Não no bungee jump, né? Mas pula de cabeça numa vida guiada pelo Espírito. Cara, Jesus queria que você estivesse aqui, porque pular de bungee jump na exposição, mano, o cara tem que confiar demais no Deus dele, né? Não, de verdade, velho, de verdade. De verdade. O cara que corre 400 quilômetros. Ah, não, cara. Tem que ser louco. Se parar pra pensar, os dois estão muito doidos, né? Nicolai, meu amigo, se você soubesse aos 20, aventura. Eu acredito que não existe a aventura certa, sabe? Eu acho que cada aventura ela gera um novo insight, uma nova forma, uma nova perspectiva de vida. E a aventura, ela tem uma característica muito interessante. O que é aventura pra mim pode não ser pra você, e o que é pra você pra mim pode não ser. A aventura ela é muito particular. E você só vai descobrir se é uma aventura pra você se você for lá testar e fazer.
Eu lembro a primeira vez que eu fui falar em público, com microfone, palestrar. Isso foi uma aventura estupenda, absurda, porque você gagueja, passa mal. Eu tinha 19 anos, estava morando na China, velho. E eu conversando com aqueles alunos e fazendo uma palestra de 2 minutos que pareceu 3 horas, de verdade. Isso foi uma aventura. Tem gente que não tem problema com isso, sabe? Cada aventura, ela é muito particular, sabe? Pra mim, hoje, uma aventura muito grande é a altura. E esses dias eu superei subindo no Munk da empresa. Eu falei, mano, vou subir esse negócio, nem que seja agora, vamos Isso subir, que o pôr cara- lá em cima. Mano, tu é piloto, bro. Pois é, não tem lógica. Pra você ver como não tem lógica. Ô, meu irmão, Não tem você lógica. tava postando agora de helicóptero, irmão. Eu não tô entendendo. Eu sou de helicóptero, de avião, já pulei de paraquedas. Eu faço inúmeras coisas na altura. Mas se me colocar pra fazer alguma atividade nessa altura que eu preciso fazer alguma coisa braçal ou resolver, eu já não tenho tanta... Eu não sei explicar. Não faz sentido. Entende? A aventura ela é muito particular de cada um. Então a minha perspectiva da aventura é: faça as aventuras, teste novas coisas, aprenda novas perspectivas através da sua experiência e não daquilo que você está assistindo. Porque a minha expectativa sobre alguma coisa é completamente diferente da sua, como é diferente do Lucas, do Adriano, do Pedro, independente. Eu acredito que fielmente, se você experimentar, você vai descobrir muito mais sobre si. Então, não vai pela perspectiva do próximo, vai lá e testa você mesmo. Se você acha que é possível e você acredita, é só você ir lá e fazer. Muito bom. E você, Pedrinho, se você soubesse aos 20, a aventura. Cara, a gente tava falando aqui antes de filmar, né? Vocês brincando com as minhas aventuras. Eu teria me dedicado às aventuras corretas, né? Porque eu dediquei aos 20 umas aventuras meio malucas. Você tem uma noção de uma aventura que eu fiz? Eu já cheguei a andar, alguns sabem, eu já cheguei a andar 290 km por hora na moto que eu tinha, um Red, de short, chinelo e embriagado. Pra você ter uma noção. Então era meu tipo de aventura que eu achava que era legal, que eu me aventurava naquilo. E Então, vai muito naquilo que a gente falou no podcast inteiro. Às vezes o cara acaba se expondo a algo porque não tem uma aventura correta. Entendeu? exatamente. Então eu teria me dedicado às aventuras corretas, porque eu fiz muitas coisas achando que era uma aventura e hoje eu vejo que se Deus não tivesse um propósito na minha vida, nem aqui eu estaria hoje, através das aventuras que eu cometi aos 20. Sim. Encontre a aventura correta. Eu diria pra mim mesmo, O que você diria pra você? Tô curioso pra sua dica, meu pastor. não chame de medo aquilo que na verdade é preguiça. Uau! Se você ficou aqui até agora, valeu a pena só por essa frase. Repete, por favor, meu pastor. Tô aqui Chame de meditando, medo eu tô aquilo aqui que na verdade é meditando aqui, preguiça. ó. Eu tô aqui meditando aqui. Será que eu tinha medo ou era preguiça? Foi o que Nem eu eu aprendi sei na minha responder, mas- montanha. Na minha montanha eu tinha certeza, antes de eu ir, que em algum momento eu não ia conseguir. Algum desafio eu não ia conseguir e todos os desafios eu consegui passar por eles e muito bem. E aí foi onde Deus me pegou. Falou, Matheus, você consegue tudo. Você é preguiçoso. Meu Você Deus, cara, consegue isso é forte. tudo. Foi aqui na minha montanha, Deus tocou no meu caráter. Então, voltando lá aos 20, muita coisa que eu tava com medo, aventura de moleque de 20 anos, preguiça. Pode se aventurar, só não seja preguiçoso. Fica aí pra você mais uma semana. Um lugar confortável pra gente estacionar aqui nosso episódio agora. Extraordinário, extraordinário. Eu estou confortável. Estamos fechando com chave de ouro. Ficamos por aqui, não se esqueça, SBcast, o podcast do Strong Brothers, toda semana chegando na sua plataforma de áudio favorita. Deixa um like, curte nosso canal. Compartilhe aí com seus Exato. irmãos. E não se esqueça, seja forte, seja homem.